Eu sou a Alessandra Gouveia, do programa O Poder da Palavra, e hoje nós estamos com o tema salvação. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de convidar você que não é assinante do nosso canal para que se inscreva, ative o sininho e assim você será notificado quando a gente tiver alguma novidade. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Então nos siga lá, nos acompanhe, que eu tenho certeza que esta palavra vai ser bênção para a tua vida. Amém? Mas vamos começar. E antes de eu ler a palavra de Deus, eu gostaria de contar uma pequena história para a gente iniciar o nosso tema. E gostaria também de dizer que se você perguntar a qualquer pessoa que hoje segue a carreira cristã, ela vai dizer que o dia mais importante da vida dela foi quando ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas vamos lá. Eu gostaria de falar sobre Adão e Eva, né? Para a gente começar aqui, para entender um pouco sobre a salvação. Quando Adão e Eva, eles viviam no paraíso, eu acho que todo mundo sabe, né? Que eles pecaram. Ali, quando Eva ela foi ali tentada e a serpente convenceu ela de comer o fruto proibido, e ela convenceu Adão também de comer o fruto, né? Eles ali foram contra o que Deus tinha ensinado para eles, que eles não deveriam, eles poderiam comer qualquer fruta, menos aquela que ele tinha dito para eles não comerem. E justamente quando eles fizeram esse ato, eles foram afastados da presença de Deus, né? Porque ali eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Então ali houve um afastamento. A primeira atitude que Adão teve foi notar que estava nu, porque o pecado ali entrou na vida dele. E ele já não podia mais ter a presença de Deus, porque Deus ele é puro, ele é santo, então ele já não poderia ali desfrutar mais da companhia do Senhor. Então aí começou, né, o afastamento de Deus, do homem para Deus, através do pecado. E ali também começou a cumprir-se o plano de salvação para o Senhor, do Senhor para conosco. Então todo o processo que aconteceu, Moisés, Abraão, eles faziam sacrifícios para o perdão dos pecados, né? Ali eles tinham que pegar uma ovelha, um animal que ele não tivesse manchas, né? Que ele fosse todo perfeitinho, e ali fazer um altar, colocar aquele animal, oferecer como sacrifício para a remissão dos seus pecados. Então houve todo esse processo. E eu gostaria aqui de ler um capítulo na Palavra de Deus que está no livro de João, que eu acho que todo mundo conhece. No livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele amou o mundo de tal maneira, desde a sua criação. Deus ele fez tudo por amor ao ser humano. Desde que ele fez o paraíso e colocou Adão e Eva ali para que ele prevalecesse sobre todas as coisas que foram criadas, sobre os animais, sobre tudo que estava ali, foi o amor de Deus se mostrando. Quando o homem pecou, que se afastou de Deus, Deus fez um plano para que a gente novamente pudesse nos aproximar dele, né? Ter essa ligação, voltar a ter essa ligação com ele. E ele deu o que ele tinha de melhor. O Senhor ele não mandou um anjo para que morresse por nós. Ele podia ter ofertado qualquer outra coisa, mas não. Deus ele pegou o que ele tinha de mais precioso, de mais puro, o melhor que ele tinha, e ele entregou para a gente. O que foi? Que foi seu único filho, Jesus. E Jesus, quando ele veio à terra, que ele passou por todas aquelas situações, ele se fez como homem, né? Ele se fez como carne.
E ele veio e sofreu dores, sofreu perseguição, foi caluniado, foi crucificado. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. E o pecado, que era a nossa culpa, que nós é que deveríamos pagar este preço, ele se fez em nosso lugar, como ovelha. Lembra da ovelha que eu falei? Que era oferecida como sacrifício dos pecados, ovelha que não tinha mancha, que era perfeita, que era levada ao altar sem saber o que estava acontecendo, inocente. Assim Jesus, ele se fez por nós. Ele foi levado como ovelha, que não se lamentou, que não falou, ele foi em silêncio. Ele não tinha mancha, ele não tinha pecado. Então ele foi oferecido como sacrifício por nossos pecados, porque era para nós pagarmos esse preço. Mas Jesus, ele se pôs em nosso lugar e levou sobre ele todas as nossas transgressões. Então ele venceu a morte, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte e hoje ele está sentado à destra do Pai, né? Está ali intercedendo por nós. Mas Jesus, antes dele ir embora, ele nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. É o Consolador, é aquele que nos orienta, é aquele que está ali levando as nossas petições, as nossas orações para o Pai. Mas antes de eu continuar essa conversa, eu gostaria de chamar uma pessoa especial. Ela é a irmã Adriana Moura, ela é da Igreja A Ponte. Ela vai trazer também uma pequena reflexão sobre o tema salvação. Irmã Adriana, fique à vontade, a paz do Senhor, fique à vontade para falar sobre a salvação, minha querida. Olá, graça e paz, eu sou Adriana Moura. Obrigada, Alessandra, pelo convite de fazer parte do programa O Poder da Palavra. E o tema que a gente vai conversar hoje é salvação. E aí, a princípio, nós vamos abordar alguns pontos, né? O primeiro é a separação entre o homem e Deus, né? Como foi que se deu isso? Por que a importância da salvação na vida do homem? Primeiro foi a separação. Em Gênesis 3, quando houve a queda, o homem escolheu, a partir do livre-arbítrio, escolheu se afastar de Deus, né? Através da serpente que veio e seduziu a mulher, e através disso ela ofereceu ao homem também o fruto proibido, e dali eles foram punidos. Quando eles foram expulsos do paraíso, houve essa separação. A partir daí, houve a morte eterna, né? Porque julga-se que Adão e Eva não morreriam, teriam vida eterna. Mas, a partir do momento que eles pecaram, eles tiveram algumas coisas que trouxeram para a vida deles malefícios. A mulher ia ter filhos com dor, o homem iria trabalhar e comer do suor do seu rosto. Então, assim, o pecado trouxe para a vida do homem momentos de dor e de tristeza. Então, onde é que entra a salvação, né, nessa história? Quando ele entra começa a morte eterna, nós vemos em João 14,6 que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. A partir desse momento, quando o Jesus nasce e vem ao mundo para salvar o mundo, ele começa a dar um direcionamento. É o momento em que o homem sai da morte eterna para a vida, através da morte de Jesus. Então, como ser salvo? Como é que eu posso ser salvo? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de salvação em Jesus foi a máxima prova de amor de Deus para conosco, porque ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E eu tenho duas
duas situações em que eu posso dizer o que é a salvação e como a gente pode conseguir essa salvação através de 2 critérios. O primeiro critério de conseguir a salvação é você ter fé. Porque se você não crê, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você não crê, como é que você vai ser salvo? Então, o primeiro critério é você ter fé. O segundo critério seria a mudança de atitude. Porque quando você se converte, quando você decide seguir a Jesus, a mudança de atitude, ela é o primeiro critério para você ser uma pessoa diferente, né? E a palavra de Deus diz que o que era velho se fez novo. Então, nós recebemos vestes novas, então atitudes novas, forma de expressar nova. Então, as pessoas buscam e veem Jesus na nossa vida, na nossa forma de pensar e agir. A partir desse momento, a salvação na vida do homem é aquilo que Deus diz que ele deve buscar o tempo todo. Então, o que a gente vê atualmente, infelizmente, são as pessoas se afastando de Deus, esquecendo o porquê e para que estão aqui e por que fomos criados. A palavra diz que nós fomos criados para louvor e honra ao Senhor. E quando eu, como criatura, esqueço o meu real motivo de existência, eu não tenho por que existir, não tenho por que viver. Então, para eu ser salvo, eu preciso, em primeiro plano, repetindo, ter fé e as pessoas verem em mim uma mudança de atitude. Porque o que acontece no mundo hoje é como a Bíblia mesmo já relata, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que nós vemos atualmente é exatamente essa iniquidade aumentando e as pessoas ficando frias na sua forma de pensar, na sua forma de agir e esquecendo o amor ao próximo. Então, a iniquidade seria a maldade, né? A falta de amor, a falta de empatia, a falta de respeito com o próximo, como também as pessoas esquecendo que o semelhante, quando você ama o seu próximo, é como se você estivesse amando a Jesus. Então, atualmente as famílias, elas não têm implantado na cabeça das crianças o real motivo da existência, quem é Jesus, e isso é muito triste. Então, cabe a nós, cristãos, ensinar nossos filhos para que eles possam levar para a escola aquele ensinamento e também convidar os amiguinhos para que possam frequentar as igrejas e aprender um pouco de Jesus, porque é muito importante. A semente for plantada na infância, com certeza ela vai germinar em algum momento. Isso eu posso dizer por mim, né? Eu tive o convívio com pessoas evangélicas durante toda a minha infância e durante a minha adolescência, por volta dos 16 anos, eu me converti. Então, assim, foi aquela semente plantada durante toda a minha infância que fez com que, no momento propício e oportuno, eu chegasse aos pés do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez pela participação no programa O Poder da Palavra e desejo que essa mensagem sirva e entre como flecha no seu coração e que você entenda que a salvação só vem através de Jesus e você precisa ter fé em primeiro lugar para poder alcançar essa salvação e a mudança de atitude faz parte dessa salvação. Fica com Deus e a gente se vê num próximo momento. Amém, irmã Adriana, que Deus te recompense por essa palavra abençoada. E eu aqui gostaria de fazer algumas leituras que está no livro de João, né, falando sobre Jesus. Então vamos ler João 1, 29 até o 34. Que fala assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem
que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, João Batista, ele já pregava sobre Jesus. João Batista, ele ficava ali à beira do rio, batizando as pessoas e ali falando sobre a vinda do Messias. Ele estava ali anunciando que Jesus ele viria e que ele viria para salvar o mundo. Porque a palavra de Deus ela diz assim: porque todo aquele que nele crê e se arrepender será salvo. Existem alguns princípios aqui para a salvação. Primeiro, você tem que crer, né? Isso é fundamental. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro você tem que crer. E segundo, você foi alcançado pela graça. É a graça de Deus, não é dom nosso. Nós somos libertos e salvos pela graça de Deus e para a glória do seu nome, né? Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. Então, temos que crer, temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz que é só através dele e de ninguém mais. E temos que também sofrer uma transformação de vida. Como assim, missionária? Uma transformação de vida? O Evangelho diz assim: vinde como estais. Nós temos que ir da maneira que nós estamos, cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de maus costumes, praticando todo o mal, porque a palavra de Deus diz que o homem, a sua natureza, ela é ruim, ela é pecaminosa. Mas quem foi que disse que Deus veio para os perfeitos, para os bons, para aqueles que não tinham pecado? Você pode ver durante toda a Escritura, Jesus ele sempre falou, ele sempre foi para aquelas pessoas que eram os excluídos, aquelas pessoas que eram cheias de defeitos. Zaqueu, o publicano, a mulher prostituta e tantos e tantos e tantos que a gente pode aqui descrever na palavra de Deus. Porque ele veio para curar e salvar os doentes. Deus, ele teve misericórdia de nós quando ele nos chamou. E Jesus Cristo, ele diz: nenhum daqueles que o meu Pai me deu eu lançarei fora. Todos aqueles que chegam até mim, eu vou acolher. É assim que Jesus fala. Nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de falhas. O ser humano, a sua natureza é imperfeita, mas através de Jesus Cristo, que nos justifica diante do Pai, assim seremos transformados. Então, como eu estava falando antes, nós temos que ir da maneira que estamos, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas não podemos continuar da maneira que chegamos. Nós temos que ser transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não que isso seja uma coisa forçada ou que você vá ser obrigado. Não, é porque o Espírito Santo, ele nos ensina. É ele quem causa essa mudança em nós. O Evangelho, ele tem o poder de transformação, de mudar seu caráter, de mudar sua maneira de vestir, de mudar o que você fala, o seu vocabulário. O Evangelho, ele faz isso no ser humano. Ele transforma, ele é libertador. Eu escuto tantas pessoas dizerem assim: mas fulano de tal fazia tudo errado. Fulano de tal era assim, assado, e hoje em dia ele está dessa maneira. Por quê? O que foi que aconteceu? Foi Jesus Cristo. Ele transforma. Ele transformou a mim. E eu vejo tantas transformações na vida das pessoas também que se chegam a Ele. Porque o poder do Evangelho de Cristo, ele é libertador. E eu vou dizer uma coisa para você. Foi a melhor coisa que eu já fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador.
A melhor coisa que existe é viver com Deus. A melhor coisa que existe é ser amigo de Deus. E eu pergunto a você, você não quer conhecê-lo? Você não quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? E também sofrer uma transformação de vida? E saber como é maravilhoso você ter um Deus, um amigo fiel que toma conta de você, que lhe ouve, que está perto de você em todos os momentos da sua vida. Porque o Senhor, Ele é bom e Ele escuta as petições, as orações daqueles que o amam, daqueles que o seguem, daqueles que sofrem. Ele diz, negue-se a si mesmo. Ele não diz que é para a gente fazer a nossa vontade, ele diz que a gente tem que se negar, negar o nosso próprio eu e passar a viver como Cristo viveu, a sofrer uma transformação, a dar outra face, a não revidar, a viver e a ser exemplo para que as outras pessoas vejam Deus na tua vida. Queira você também conhecer a esse Deus. Eu te convido hoje a você deixar tudo, a você aceitar Cristo como teu único e suficiente Salvador. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não vou te dizer que a tua vida vai ser um mar de rosas. Não, porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Mas também ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz que você também pode vencer. Assim, se você tiver Deus ao teu lado, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode transformar a tua família, mudar toda a tua história. Só creia e aceite Jesus como teu Salvador. Você vai ver como a tua vida vai se transformar. Jesus, ele é o amigo fiel. E ele veio para aqueles que estão necessitando de transformação, para os errados. Ele veio, foi para nós, para os doentes, não foi para os sãos, não foi para os bonzinhos, porque também não existe ninguém bom. Deus, ele olha para o céu e vê todo mundo igual, não importa qual é a sua prática, o que você está fazendo. Vem como estás. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu te convido e eu também te faço um desafio. Eu te faço um desafio que Deus vai mudar a tua vida. Isso aí eu te garanto. Eu gostaria muito de fazer uma oração por você. Você que está vendo esse vídeo agora, que está ouvindo essa palavra e que aceitou aí no seu coração Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de orar por você agora. Fecha os teus olhos, concentra-te, liga no céu e vamos orar juntos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, essa pessoa que acabou de ouvir esta palavra, Pai, escreve o seu nome no livro da vida, Deus. Eu declaro uma transformação, Senhor, na vida dela, Pai. Espírito Santo de Deus, que ela seja, Senhor, transformada pelo teu poder, que ela te conheça, Senhor, assim como eu te conheço, que ela seja a sua amiga, Deus, que ela sofra uma transformação de vida. Cuida dela, Senhor, cuida dos seus caminhos. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha atentar contra a vida dela, contra a mente dela, para que ela se desvie, Deus. Que ela tenha convicção, Senhor, do teu poder, da tua graça, de quão maravilhoso é viver contigo, Deus. Eu te peço, Senhor, fica com ela, Jesus. Acampa o teu Espírito Santo e os teus anjos, Senhor, na sua casa e na sua vida. Ensina, Senhor, ensina. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Deus. Amém. Então saiba você que salvação só através de Jesus Cristo. Foi Ele que teve morte de cruz. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Ele é o único caminho.
Ele diz: o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe na tua caminhada cristã. Nunca esqueça, Deus não desampara aqueles que nele crê. Deus te abençoe. Amém.